Boa noite a todos. Noite do dia 11 de abril. Obviamente só estou gravando hoje. Aqui no nosso templo, tudo fechado. E nossa oração é que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Que Deus, mediante o governo que temos, venha novamente abrir as igrejas, ainda com mais intensidade, para pregarmos com liberdade a doce palavra de Deus. Nesta noite eu quero voltar ao texto que eu estava pregando, o que eu preguei no domingo passado. Naquele domingo, eu preguei sobre o viver do homem feliz. Hoje eu quero tratar sobre a vitória da felicidade. Porque é uma conquista isto. Na vida cristã, felicidade é conquistada pela fé. Tudo é pela fé bíblica. Tudo é por uma obediência à vontade de Deus. Então, nós vamos ler o versículo 6, e para isso eu quero pedir que meus irmãos em Cristo, que amam a palavra de Deus, mantenham sua Bíblia aberta ali, nesse versículo. Eu quero ler o versículo 6 e o versículo 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos orar. Pai bondoso, é tua palavra, quem fala é o Senhor, então manifesta o teu poder. Eu sei que estamos com a igreja fechada, as portas fechadas das nossas igrejas, mas isso em nada impede que tua palavra corra e alcance corações, porque do Senhor vem esta palavra bendita. Só me dá graça para que ao abrir da minha boca e proferir a palavra de Deus, eu possa fazê-lo com poder, com a graça do Senhor, para o bem do teu povo, para a salvação dos escolhidos teus, e para a glória tua acima de tudo. Em nome de Cristo, amém. Voltemos ao texto aqui, porque no domingo passado, eu lembro vocês que me ouviram, os traços de um homem bem-aventurado. O tema central deste salmo é a bem-aventurança. É a felicidade que é proveniente de Deus. Nada tem a ver com aquilo que o homem no mundo pensa e busca em termos de felicidade. Então começou com a conversão. Tudo começa pela fé. Creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi assim que começou. Da fé para a fé. Deu início naquela abertura dos olhos, como Deus faz com o pecador, para que ele pudesse ver a cruz e a provisão de Cristo como Salvador, para a perfeita salvação e purificação dos seus pecados. Então, entendemos o Salmo assim, nós vamos prosseguir vendo desse jeito. Então, vimos os traços do homem bem-aventurado. Eu disse que ele era um louco que se tornou sábio, ele era um errante que achou o rumo certo, ele era um escravo que encontrou liberdade, conforme Cristo mostra em João capítulo 8, ele era um derrotado, que
pensava que era vencedor, mas que tornou-se sim em Cristo mais do que vencedor, conforme a linguagem de Romanos capítulo 8. Ele era um morto, que foi dada a ele vida, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. São linguagens que não são figurativas aqui no Novo Testamento não, queridos irmãos. Linguagens claras, literais. Nós estávamos mortos. Para Deus, o homem no pecado é um defunto espiritual. Quando Deus trata com o homem no pecado, Ele trata na base do homem natural, não do homem espiritual, como vemos acontecendo hoje, nesse sistema evangélico moderno. Também ele era um ímpio, ele não era um homem piedoso. O ímpio é o que não tem temor de Deus, nós sabemos disto, mas agora ele teme a Deus. Então eu até dei ênfase a isto, que falta em nossos dias homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que temem ao Deus da Bíblia. Falta isto em nossos dias. Convertido, esse que é descrito aqui, é como se fosse uma fotografia dele, mostrando a vida dele em prática. É um homem piedoso, e é isso que o Evangelho produz. Se não tiver produzindo homens piedosos, e mulheres também, é pleno sinal de que o Evangelho é falsificado. Então o que aconteceu com ele foi que o Evangelho, a conversão feita por Deus na vida dele, revolucionou o seu viver. E é exatamente isso que apresenta os versículos 1 e 2 desse salmo. Ele é bem-aventurado. E a aventura começa agora. Começa na conversão. É dali que a felicidade vai se expandindo. Ela vai tomando as brilhantes formas de um homem feliz. Quando ele percebe que a coisa não é do jeito que o mundo pensa, né? Não é aquela felicidade que é focada em emoções. Não. Ela é vendo a realidade da vida. É assim, senão estamos enganados. Se não for desse jeito, a vida será puro engano. Também, ele é alguém que agora tem uma correta visão desta vida. Agora, mediante a visão, os olhos abertos espiritualmente, ele consegue ver como a vida agora é correta, como o caminho é correto para andar. Ele não via assim. Ele era uma alma que vivia tortuosa, né? Ele passa a ver que estava caminhando para o abismo. Ele pensava que estava tudo bonito à frente. Ele não via os seus inimigos. Para ele não existia o diabo, os demônios, os poderes das trevas. Ele ignorava Deus. Mas agora não. Ele tem uma visão exata, correta deste mundo. Então, ele depara agora com o fato que tudo aquilo que antes parecia causar felicidade, se volta contra ele. Exatamente isso. Está vendo? Parece que há um contraste aqui, mas é verdade. Tá? Que agora, quando eu penso que vida cristã vai abrir o cenário do mundo para mim, que todo mundo vai ser favorável, não, eu descubro que não, que agora o mundo perigoso, o mundo que me enganava, se volta contra mim. É assim que acontece. O mundo jaz do maligno. Então vamos lá.
Ele também, por último, que eu tratei aqui, é alguém que passou a conhecer o Deus vivo. E esse conhecimento é vital. A mensagem do Evangelho não é meramente um conhecimento mental. É algo que ultrapassa variamente as emoções e penetram na consciência do homem. Vai até o espírito dele. É aí que faz conhecer quem é Deus. Não é mero interesse de Deus de dar uma salvação para alguém e diz, agora viva do jeito que você quer. A salvação consiste em que Deus enviou o Filho dele ao mundo para ser o Salvador, livrar do inferno, livrar do castigo eterno, mas também ser o Senhor, o pastor das suas ovelhas, conduzir o seu rebanho aqui. Isso é um trabalho completo de Deus. Então você vê muito isso. Então a Bíblia fala salvação da pena do pecado, a salvação da presença diariamente do pecado, e a salvação final que os santos terão quando partirem deste mundo. Então foi algo do coração, queridos irmãos. A mensagem da palavra de Deus, ela deve alcançar o coração do indivíduo. Toda a luta do pregador é para atingir, é como se fosse uma flecha apontada ao coração. Às vezes dói, porque penetra, você fica com medo, você fica apavorado, mas é pura verdade. É para ferir uma consciência que estava acalentada neste mundo. Então ele é um pobre agora e percebeu que Deus é a sua riqueza, né? Ele percebe que ele estava andando sozinho, mas agora não. Agora ele tem o seu Deus como seu amigo fiel. E é nisto que nós vamos ver o restante desse salmo, na esperança que Deus vai passar isso para você. Então, finalizando isso aqui, ele era um tolo. Pensava que era sábio, mas era um tolo, um idiota. Né? E agora tem Deus como a sua sabedoria. Não é isso que a Bíblia fala em Provérbios? O temor do Senhor é o princípio, é o começo de uma vida sábia. Né? Então os ensinos da Bíblia agora, ele está, o salvo, ele atravessou, por assim dizer, passou pelo altar de holocausto. Agora ele entra na presença de Deus. Agora ele vai conhecer o seu Deus. Agora ele vai ao altar de incenso, né? Olhando o templo em Jerusalém, o tabernáculo, né? Como ele chega lá. Agora ele é um sacerdote. Agora ele vai conversar, ele vai ter amizade com o seu Deus. Então agora nós vamos tratar dessas aventuras da felicidade, né? A vitória, a conquista da felicidade. E nós vemos isso, queridos irmãos, ainda no versículo 6. Vamos lá? Agora nós vamos penetrar nos dois versículos, 6 e 7. Nós vamos ver que há uma dependência de Deus. Como assim? Olha o que diz o versículo. Sendo assim, versículo 6, todo homem piedoso te fará súplicas. Veja, queridos irmãos, como a salvação nos coloca no lugar exato. Quando nossos olhos são abertos, disparadamente nós vemos o que jamais teríamos visto anteriormente. Então a vida agora aqui no mundo consiste de eu ver o que é o mundo, o que é essa geração de perversidade que tem. Vamos lá, então eu estou mostrando para os irmãos, nesta continuação aqui, que quando a pessoa se converte, a conversão genuína é súplica. Felizmente não temos hoje. Esse programa de discipulado é como se você estivesse pegando alguém e passando de uma sala para outra. Não há pregação mais hoje. Mas a pregação concentra o pecador na cruz.
visualiza o íntimo da pessoa, mostra o que o pecador é por dentro, sua vida longe de Deus, o inimigo de Deus. Então, quando Deus chama o pecador ao Salvador, há esta, vamos dizer, essa súplica que a Bíblia usa a expressão invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou falando que ele vai gritar dentro de uma igreja. Não, é algo lá dentro. A invocação é algo interno, é o reconhecimento do seu estado pecaminoso, sua maldade, sua vida longe de Deus. É um verdadeiro arrependimento diante de tanta maldade praticada durante a sua vida aqui. Então o que ele faz? No começo, na salvação, súplica. Ele invoca o nome do Senhor. Mas você sabe de uma coisa? Não para ali. A vida consiste continuamente em invocar, suplicar. Você fala, pastor, mas não foi salvo de uma vez para sempre? Foi. Mas não estou falando de salvação da pena do pecado. Eu estou falando de salvação contínua das atrocidades desta vida. O crente tem 3 inimigos. Acredito que vocês sabem disto. É a carne dele, ele luta contra a carne, ele luta contra o diabo que mostrou ser seu inimigo, e ele luta contra um mundo perigoso. 3 inimigos vorazes. Então ele percebe isto. Então o homem piedoso, ele logo vê, eu preciso de um amigo, eu preciso desse Deus que me salvou, eu não posso andar sem ele. Nós veremos isso posteriormente, irmãos, como isso é deparado na música que ele canta. Vamos perceber aqui, eu não vou demorar nesse aspecto não, mas eu quero apenas mostrar que ele agora, a partir de então, desse momento da sua conversão a Cristo, ele passa a afirmar num Deus que é o seu socorro, conforme diz o Salmo, socorro bem presente na angústia. Não significa que o crente vai ter angústia todo momento, não, ele vai andando, tá? De repente ele vê, preciso. Tem momentos na vida de aflições, tem momento na vida de terrores, de tentações, de um mundo investir contra nós, de Satanás vir nos atacar. Tem momentos de alegria, de prazer, claro. Na caminhada nossa tem aqueles lugares onde paramos para descansar, conforme fez Israel na caminhada pelo deserto. Tem a liderança de Deus, mas tem aqueles momentos quando nós descemos aos vales e descobrimos inimigos nos esperando. Em segundo lugar, a vida de fé está certa de um Deus que não pode mentir. Note agora, que antes o seu Deus, que era o diabo, era o mentiroso, que o enganava. Agora não. Ele está firmado num Deus que não pode mentir. Está vendo? Então, o que diz o texto? Em tempo de poder encontrar-te, bem presente na angústia. Quão diferente é a situação deste mundo, né? Como às vezes a pessoa enferma, gritando de dor, vai para o hospital, espera um lugar para ele ser, vamos dizer assim, atendido, e demora muito. Às vezes a pessoa termina morrendo, falecendo. Mas na vida espiritual é totalmente diferente. Eu creio que cada crente que está me ouvindo pode saber das experiências gloriosas de, nos momentos difíceis, suplicar ao seu Deus. Ele diz: clama-me e responder-te-ei. Fantástico. Um Deus que faz assim. Então, nesses dias agora, dias que todo mundo tem tudo que precisa, esse Deus não é buscado não, queridos. Nós temos o mundo dizendo, está aqui na sua mesa o que podemos dar.
Tristeza, né? Então, às vezes precisa de tempo de angústia, como está acontecendo em nossos dias, para que nós, os crentes, habilitemos-nos a buscar ao Senhor. Outro detalhe, há uma visão correta do que ocorre neste mundo. O que é que ocorre aqui? Eu dou louvores a Deus pelo Velho Testamento. Eu anseio que cada crente da minha igreja leia a Bíblia. E quero que vocês, que eu nem conheço, que está me ouvindo agora, possa ler a Bíblia. Leia o Velho Testamento, não fique com medo, não ache ruim, não ache um caminhar dificultoso para ler, não. Por quê? Porque a linguagem de Deus para nós é uma linguagem no Velho Testamento cheíssima de ilustrações. Eu me lembro de um pastor da Fiel, um pastor já experiente, ele disse: é quase impossível achar um versículo na Bíblia onde não há, no Velho Testamento, onde não haja uma ilustração. O Salmo é assim, os livros proféticos, claro que estamos falando dos livros proféticos, dos Salmos, a vida poética, né? Você lê Jó e tudo isso você vê ilustrações. Muito bem, mas notem, queridos, que há uma visão do que ocorre neste mundo. De que maneira esta luta que passamos aqui, esses perigos que passamos, aparecem. Nota, tem coisas na vida que nós fugimos delas, tá? Tem tentações deveras, que ao ver aquilo nós saímos, né? Se soubermos que aquele caminho ali tem uma cobra venenosa esperando para dar o bote, nós vamos passar por aquele caminho? Não, né? Então tem determinados perigos que nós evitamos, eles são evitáveis, não inevitáveis, tá? Tem perigos, entretanto, que são inevitáveis. Quais são? Eu vou apenas mostrar aqui o versículo 6, como o salmista mostra. Veja, com efeito, versículo 6, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Olha o que ele fala aqui. De onde vêm as águas? De cima. Então, ocasionalmente, Deus mandará para o mundo circunstâncias difíceis que atingem os crentes. Nota, vem de cima. O que aconteceu com Jó foi isso. Houve provações que vieram dos lados dele, mas também vieram de cima, ventos procelosos, tá? Que derrubou a casa onde os meninos estavam, matando todos, tá? Então, queridos irmãos, é isso que o salmista aqui está querendo dizer. Quando transbordarem muitas águas, isso vem então de lá de cima, atinge o mundo. É claro que não estamos falando aqui de chuvas, mas nós estamos usando aqui, vendo a ilustração bíblica, para falar de tudo que vem, que eu não tenho recurso, eu não tenho poder para me afastar daquilo, aquilo vem para nos atingir e atinge, de certa forma, atinge o mundo com o terror que há, quando acontece incidentes, dilúvio de água no lugar, né? Inundações tremendas e outros acontecimentos, o povo mundano é pego de surpresa. E os crentes? Você nota o que aconteceu com Jó, quando ele soube dessas águas turbulentas, quando elas transbordaram contra ele? Não o atingiu. Observe agora, nós vamos tentar ver como o mundo é cheio de coisas, de acontecimentos, que vêm afetar a felicidade, está vendo? Vem cortar a felicidade. Então pega o mundo de surpresa. Hoje o homem que está rindo com toda a sua família, passeando, gastando, amanhã pode estar numa tristeza e numa angústia tremenda.
Então o crente não é pego com essas surpresas. Você fala, pastor, não pode atingi-lo? Atinge o seu corpo, a parte externa, não a alma. Veja bem, é isso, Deus lida conosco na nossa alma, na vida espiritual, e não meramente por fora. Está vendo aqui? Então, quando transbordarem muitas águas, quando elas começam a subir, que nós ficamos angustiados, perguntando, Deus, o que eu vou fazer? Nós estamos passando por esse momento agora, da pandemia, no mundo inteiro, gente morrendo por todo lado, crentes e não crentes. Essa pandemia vem assim, vem assolar, vem como um rio enchendo, como inundando uma cidade, como transbordando, entrando pelas casas, daí nós procurando um lugar alto para ficar. Está vendo? Elas atingem os crentes, atingem por fora, atinge o corpo, mas não atinge a alma e o espírito. Está vendo aqui? Não o atingirão. Olha que fantástica história do crente. Você lembra quando Abacuque falou? Quando faltar isto, não tiver mais nada, o gado está morrendo, tudo acabando, ele ainda tem o seu Deus. Fantástico, né? Essa é a história. Agora, queridos irmãos, há uma certeza de livramento. Não atingirão. Não atingirão. Está vendo como é, o que é felicidade? A felicidade bíblica, ela não tem nada a ver com aquilo que olhamos neste mundo, que consideramos a fonte de felicidade, dinheiro, saúde, exatamente como o mundo quer, liberdade para ir para qualquer lugar, passear, não tem nada a ver com isso. Muitas coisas são boas, excelentes, os crentes aproveitam sim, como não? Saúde, recursos financeiros, tá? Mas nota, ele não está tratando disso. Ele está falando daquela felicidade que emana do coração, por ter conhecido Deus, por ter visto quem é Ele, um amigo inseparável, o seu Deus que cuida do homem lá dentro, assim como cuida do homem de fora. Não o atingirão. Ah, meus queridos, está vendo o que significa felicidade? Agora nós queremos passar, amados irmãos, basicamente para a última parte desta mensagem, quando nós vamos ver que a vitória da felicidade, ela transforma em louvor e adoração. Está vendo? Então, enquanto não é isso, nós vivemos murmurando, longe de vós tudo isto, aquela atitude de ficar sempre com raiva da situação, ficando com aquela tristeza na alma, porque Deus não fez isso, não tem aquilo, né? Falta aquele espírito de adoração. E nós precisamos tanto aprender sobre isto, né? Quando Deus diz, em tudo dai graças, rendei graças ao Senhor. Esse é o louvor certo, queridos irmãos. Louvor na Bíblia, adoração na Bíblia, é fruto de um coração piedoso. Não tem nada a ver com esse barulho feito nas igrejas, com essas danças, com esses pulos de determinada alegria do momento, nada a ver com shows. Adoração na Bíblia é parte de um coração cheio da felicidade de ter Deus como seu Deus. Isso é provado nos momentos difíceis. Então vimos isso no versículo anterior, checamos isso, não foi? Então quando subir as águas, elas não atingirão. Está vendo? Então vamos lá. Como aparece este louvor? Como aparece esta vitória transformada em louvor e adoração? Olha o versículo 7. Quando ele abre a boca e começa a proclamar o verdadeiro louvor.
Começa como tu és. O que nós vemos aqui, queridos irmãos, é que há um relacionamento íntimo do crente com Deus. É algo íntimo que vai aperfeiçoando cada vez mais da parte do crente, não é? E que ele pode conversar com seu Deus. Isso é piedade na vida. Ele fala com Deus. Ocasionalmente nós vemos isso aqui. É comum ver isso aqui nos Salmos, né? A pessoa está falando de Deus, de repente ela fala com Deus. Então você vai perceber que isso acontece aqui. Ele começa a falar com Deus. O homem piedoso abre a boca agora para conversar com um amigo que ele não vê. Então a vida cristã parece até loucura, né? Você conversando com alguém que você não vê. Foi assim com Ana, quando ela foi lá em Siló, perto lá do sumo sacerdote Eli. Ela estava tão tomada de desejo de glorificar a Deus tendo um filho. Não era meramente o desejo de ser mãe para jogar no rosto de alguém, não. Ela queria glorificar o Senhor. Então a Bíblia diz que ela balbuciava. Eli não entendia suas palavras, mas ela estava conversando com Deus. Impressionante, né? Eu posso imaginar a glória que houve naquela fornalha, onde os 3 amigos de Daniel passeavam com o Senhor, de Daniel na cova dos leões, conversando com Deus. Que tranquilidade, não é verdade? Mas aqui, meus irmãos, vemos isso. O salmista, de repente, ele diz: tu és. Olha o que a conversão faz. Nós pegamos os deuses antigos e jogamos fora. Os meus olhos olham para os montes. De onde me virá o socorro? Está vendo a linguagem daquele salmo? De onde me virá o socorro? Ele coloca montes ali no plural, porque tem vários. No Velho Testamento, é por isso que eu estou incentivando vocês a ler o Velho Testamento. Velho Testamento, montes, na linguagem dos salmos e dos profetas, refere normalmente à pessoa que está em alta posição. Então, às vezes, determinada situação, nós olhamos para o presidente, para o governador, para o prefeito, para um rico, para um amigo, para um parente que tem mais recursos, né? Nós sempre estamos olhando para os montes. De onde virá o meu socorro? Mas aqui, naquele mesmo salmo, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele elevou o seu olhar acima de qualquer monte desse. O meu Deus fez os céus e a terra, então ele é meu socorro. Impressionante. É o que ele fala aqui, é uma teologia prática. Tu és o meu Deus. Na Bíblia tem isso. Deus diz: eu sou. A fé diz: tu és. Olha que marcante encontro. Eu sou o teu Deus. Aí a fé diz: tu és o meu Deus. Não é maravilhoso? Então, nesse encontro aqui, é o que a Bíblia denomina de verdadeiro culto de louvor e adoração. Então eu vou ampliar isso um pouco mais aqui para vocês, para mostrar o quê? Que é ocasionalmente a gente vê isto, tá? Nós vimos para a igreja, então nós escolhemos os hinos que nós gostamos de cantar. Mas na Bíblia, adoração não é isso. Adoração não é o estilo de música que os jovens gostam, que os adolescentes gostam, ou que os adultos gostam. Adoração na Bíblia é o quê? Eu e meu Deus. O transbordar de uma fé que confiou, que está abrigado nele. Olha aquele hino que diz: abrigado em meu Jesus, há descanso e paz.
Tenho alívio quando aflito, paz dará se estou contrito. Então, quando a igreja está lotada de pessoas com essa mentalidade, então os hinos ganham uma dimensão de adoração verdadeira. Pouco tempo atrás, aqui na igreja, chegaram 2 jovens, um casal. Eles não quiseram ficar aqui, eles estavam procurando uma igreja para participar, mas não quiseram ficar porque viram que nós normalmente cantamos os hinos do cantor cristão. Eu não queria censurar os 2 jovens, queria que eles tivessem liberdade, mas eu queria falar com eles, e nós cantamos os hinos do nosso cantor, não porque somos batistas, mas porque aqueles hinos, eles elevam a mensagem verdadeira, mostram o que é a cruz, mostram o que é a vida cristã, mostra a luta de santidade, a jornada na caminhada até o céu. Por isso que cantamos. Ocasionalmente cantamos também outros hinos, mas que tenha verdade nesses hinos. Até corinhos também, quem diz que nós não cantamos? O que nós não queremos é cantar aquilo que eu acho que eu gosto de cantar. Nós adoramos a Deus, para agradar o Senhor, não a mim. Então vamos lá, queridos irmãos. Então, veja bem, ele diz o quê? Ele começa a transbordar em verdadeiro louvor. Está vendo aqui? Tu és. Então isso significa adoração a Deus, louvor a Deus. Louvor na Bíblia não é música. Louvor na Bíblia é falar bem de Deus. Está vendo? É quando nós, com nosso coração e lábios, damos a Ele a glória que é devida a Ele. Veja bem, queridos irmãos, tu és. Aí então ele expõe quem Deus é. Mas ele pega essa exposição de adoração para mostrar o que Deus faz na vida dele. Olha o que cantamos ocasionalmente. Fala disso. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Quem escreveu a letra do hino estava dizendo isso na sua própria vida. Eu não quero andar sem meu Deus. Então, queridos irmãos, veja bem, ele diz, tu és o que? Meu esconderijo. Aí eu trago para vocês o que? A grande e poderosa doutrina que encontramos e que encontramos no Novo Testamento, que encaixa bem aqui. Nós em Cristo. O que Deus faz na nossa salvação? Ele pega o homem convertido e coloca em Cristo. Pronto. Está obrigado nele. Há um refúgio em Cristo, mas esse esconderijo nos faz de tal maneira escondidos nele, que o mundo não pode nos tocar. É igual um homem que protege a sua esposa. Quando alguém quer atacá-la, ele diz, não, você vai ter que me enfrentar. Para tocar num crente, tem que encarar o Senhor. Está vendo aqui? Tu és o meu esconderijo. Vamos adiante. Em segundo lugar, ele adora Deus como protetor dos fiéis. O que ele diz? Tu me preservas da tribulação. Como Deus faz isso? Aqui o salmista diz, tu me preservas da tribulação. Mas também Deus preserva na tribulação. Acontece como? Ele nos livra da tribulação, no sentido de que Ele nos guarda deveras de perigos. Nós nem imaginamos, irmãos, o que podemos passar. Às vezes Deus nos livra de coisas que eu nem fico sabendo. Às vezes Deus nos livra do perigo da morte, de um acidente, de ladrões. Mas notem, Ele livra de todos os perigos, porque Ele está conosco nos perigos. Quando Ele livrou os 3 amigos de Daniel, Ele tirou eles do fogo, do ardor do fogo, da queimadura que levaria à morte aqueles 3 moços. Na hora, seria coisa
rapidamente, no átomo de tempo, aqueles 3 seriam fulminados pelo potente fogo. Mas o Senhor foi lá, estava com eles dentro do fogo, livrou-os na fornalha, livrou Daniel na cova dos leões, livrou Pedro lá dentro da prisão. Olha o que Deus faz. E tudo é livramento para o crente. Tudo é livramento. Eu me lembro de um irmão muito querido que faleceu. Ele sofria com um problema sério, né, no coração dele. Sofria dores muito forte. Ele um dia falou para mim: eu não gostaria de ver ninguém passando o que eu passo. A esposa dele falava para ele: Deus vai te livrar disto. Eu sei do coração daquela senhora. Ela queria dizer que Deus ia curá-lo, mas Deus o livrou, sim, pela morte. A morte é o livramento final. A morte trabalha para Deus porque ela não, na vida do crente, porque ela não consegue entregar um crente às mãos da morte eterna, do inferno. Entrega para Deus. Faz um excelente trabalho, a morte, neste caso. Então, é como aquele que realmente nos livra dos perigos. Como eu falei aqui, às vezes nós não sabemos como ocorre isto. Nesses dias estou lutando em casa, cuidando da minha esposa que está enferma. E a oração constante: Senhor, dá a tua graça a ela. Olha como a vida, as dificuldades nos impulsionam a viver buscando a Deus. Talvez haja algum crente que não entende isso. Então deixa o tempo passar, deixa você ter um filho, deixa você encontrar as dificuldades na vida, passar falta de não ter um emprego para o seu sustento. Como você vai conhecer seu Deus? Está vendo aqui? Então, nas aflições é que Ele vai estar presente, coisa que nós não vemos quando tudo está bonito. Quando as portas do mundo estão abertas, como tudo é florido lá no lado de fora, quando o sol está brilhando, né? Quando nós temos tudo ao nosso derredor, temos dinheiro para comprar o que precisamos. Mas quando as aflições nos cercam, nós procuramos conhecer, afinal, quem é esse Deus? Eu quero conhecê-lo agora. Eu quero saber como é que Ele cuida de nós. Você lembra de Isaac? Filho do pai Abraão, pai fisicamente, pai na fé. Mas quando foi que, pelo menos escrito, que Isaac mostrou que era um homem de fé? Quando Rebeca, sua esposa, não engravidava. Ele suplicou ao Senhor. Está vendo como a fé está sempre atuante? Como ela sempre está entrando no quarto e orando, como ela está sempre ajoelhada ali, como ela está no íntimo, a fé está fazendo a boca falar com Deus. Quando lá dentro nós somos contagiados a buscar o Senhor, isso é a fé cristã, queridos irmãos. E o que é que ele diz aqui? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Então é nessa circunstância que nós aprendemos isto. O nosso professor está presente, o nosso cuidador está presente, o nosso pastor fiel está presente. E finalmente, irmãos, ele diz, ele toma esse cuidado em forma de cânticos. Está vendo aqui? Final do versículo 7. E me cercas de alegres cantos de livramento. Deixa eu agora chegar à parte final desta mensagem. O que eu quero dizer com isto? É que no passado, eu não tenho que viver no passado, mas eu pego coisas maravilhosas do passado para nos alertar no presente. E assim nós
nós aprendemos do passado. Foi quando o Evangelho produziu homens e mulheres piedosos, que os verdadeiros cânticos apareciam. Temos bons cânticos hoje, glória ao Senhor por isso. Mas agora, queridos irmãos, nós podemos ver na Bíblia o quanto Deus nos cerca, para que nós entendamos o louvor. Olha o que ele faz, olha o professor sagrado, nos colocando em circunstâncias tais, para que nós possamos mirá-lo, adorá-lo, e fazer dos nossos lábios, lábios de louvores ao Senhor. Mesmo que eu não saiba fazer uma música, mas ele coloca um cântico lá dentro. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Que história fantástica. Olha os hinos que tratam disso. Bem longe de Deus eu andava. Um pobre perdido fui eu. Nota que história maravilhosa na vida de alguém, ele narrando em forma de música. Às vezes ele nem tem, cita um salmo. É o louvor que está em voga aqui. Mas ele está falando também cânticos. Nós somos feitos para cantar. Os animais não fazem isso. Nós o fazemos. Nós somos sacerdotes de Deus. O mundo canta para o diabo. O mundo canta suas músicas malignas. Mas nós cantamos, porque temos a verdade dentro de nós, meus queridos irmãos. Então isso enche nossos corações. Quando nós conhecemos os livramentos de Deus. Então nós vamos aprendendo isso. Como foi que Ele me livrou do inferno? Como foi que Ele me livrou das garras do diabo, da ira vindoura? Como foi? Como é que Ele tem me livrado dia após dia na minha vida? Como Deus tem feito isto no meu viver? Aprendemos isso. Alegres cantos de livramento. Está vendo? Que maravilha. Isso faz o crente entoar louvores. E não é só na igreja. Ele, quando chega na igreja, ele traz um cantor dentro do seu coração. Ele às vezes não sabe cantar, não tem voz boa, mas tem um louvor lá dentro. E junto com os irmãos, junto com a congregação dos santos, a voz dele nem aparece, único as outras vozes. Como será no céu? Os santos juntos, adorando o Senhor. Nós vemos isso em Apocalipse. Apocalipse destaca os acontecimentos em forma de uma linguagem que eu possa compreender. Os santos remidos, milhões e milhões, cantando, irmãos, estrondeando o universo, para falar do Cordeiro que foi morto e que nos livrou da penalidade eterna. Com o seu sangue tu compraste para Deus pessoas de tribos, nações e línguas. Que fantástica história! Então, eu quero encerrar a mensagem nesta noite. Eu sei que tem vários crentes vivendo assim. Às vezes nós não sabemos, irmãos. Por quê? Porque nós não aprendemos como viver, como reagir ou agir, palavra melhor, o verbo melhor, diante das circunstâncias. Mas ao olhar isso aqui, nós vemos o quê? Que a felicidade cristã, ela não vem assim, como um carro de som na nossa vida, onde temos barulho, gente cantando para todo mundo. Nós não queremos enfeitar a vida, não. Ao fazer isso, nós estamos derrotados. Não queremos criar um ambiente de emoções. É a vida normal, e ela é feliz. Eu não fui salvo? Você não foi salvo por Cristo? Então você é a pessoa mais feliz que tem. Como assim, pastor? Porque você foi salvo por Cristo, perdoado os seus pecados, livre da condenação eterna para sempre. E agora,
vem a vitória constante desta felicidade. Constante. Como assim? No desenrolar da vida, superando as dificuldades, confiando em seu Deus, vamos dizer, aplicando as promessas e os ensinos bíblicos na vida. Aí a felicidade vai despontando. Deixa-me terminar aqui. Vai chegando aquele ponto. Nota o que a Bíblia diz em Provérbios, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vai chegar, querido irmão, o dia perfeito. Não chegou ainda. Quando nós teremos a felicidade completa na glória. Completa. Não vamos precisar de mais nada. Felicidade completa. Mas agora não. Não deixe a luz apagar. A luz da aurora, ela deve brilhar. Não deixe apagar com conflitos, com desgosto na vida. Alegrai-vos no Senhor. Mas eu não terminaria, não fecharia a porta desta mensagem sem mantê-la aberta para os pecadores que não foram salvos. Sua vida é infeliz, meu amigo. Sua felicidade é achada aqui e perde aqui mesmo. A felicidade do homem caminha junto com o que ocorre no mundo normalmente. A comida que você comeu, logo você vai sentir fome novamente, vai ter que beber água, matar a sede. Tudo neste mundo passa, e você também vai passar, até que você chegue a Cristo. Todo o problema do homem é seu pecado. Vai a Cristo para o perdão e purificação. Confesse a Ele, meu amigo, os seus pecados. Não brinque. Não brinque com explosivo em sua mão. Seu pecado vai explodir mais tarde e você vai ver. Vai a Cristo pedindo socorro e livramento para que você seja salvo e entre na vida de felicidade que só o crente tem. Deus aplique a sua palavra em cada coração.